A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, a minha irmã, meu amigo, ouvinte da Palavra de Deus, neste domingo, dia 21 de maio de 2023, meu desejo é que todos vocês estejam bem, com a família, com a saúde, no trabalho, nos afazeres, na igreja, que Deus possa estar te abençoando muito nesta oportunidade em que vamos estudar a Palavra de Deus. Você sabe que é importantíssimo estudar a Palavra de Deus. É ela que alimenta a nossa alma e nos dá subsídios, instruções para o dia a dia da nossa vida. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a família, os relacionamentos familiares. Temas importantíssimos. E chegamos hoje na lição de número 8, e nós vamos ver sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. Você tem filhos? Seus filhos são pequenos? Então é importante que você dê muita atenção ao estudo de hoje. Nós vamos trazer muita instrução para você. Hoje em dia, há muitos casos de crianças que são criadas por uma mãe solteira, sem a presença do pai na família. Também existem outros arranjos familiares, como famílias adotivas, famílias chamadas homoafetivas e famílias com parentes próximos, cuidando das crianças na ausência do pai, uma tia, uma avó. A lição de hoje não está relacionada com o ensinamento que essas pessoas possam trazer aos seus filhos. Está mais dedicado ao pai, aquele que tem crianças ainda para cuidar, para ensinar. Então nós vamos ver dois textos bíblicos que falam a respeito de duas famílias na Bíblia Sagrada, cujos pais consagrados ao Senhor, eles não tiveram sucesso na criação dos seus filhos. O primeiro texto que eu quero ler é 1 Samuel 2:12. Diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial quer dizer diabo, demônio. Os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Então, temos um outro texto também para a nossa meditação, da família de Samuel, 1 Samuel 8:1-3, que diz assim: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Ábias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Vamos fazer uma oração para que Deus possa estar abrindo o nosso coração para entendimento disso. Principalmente se você tem filho pequeno, se você é pai,
Se você é mãe, leve esse estudo para o seu esposo, porque é importante que ele entenda muito bem a vontade de Deus na criação dos seus filhos. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, pedimos da Tua graça para que os nossos filhos sejam criados no Teu temor, Senhor, para que haja edificação na vida moral e espiritual dessas crianças. Oro também nesse momento por crianças que não têm o pai presente, pelas mães solteiras que ocupam esse papel familiar, pelas famílias divididas, Senhor, tantas crianças abandonadas, sem o amor paterno, sem a educação paterna. Senhor, tenha misericórdia dessas crianças. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mas hoje, como eu disse anteriormente, nós vamos nos focar na família do sumo sacerdote Eli, que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E esses filhos não foram como seu pai e se perderam porque entraram pelos caminhos errados e tiveram uma vida fútil, dominando sobre as pessoas, sobre a igreja local naquela época, que era Israel. Ele era um sumo sacerdote, ou seja, era a principal autoridade espiritual de Israel. E os sumos sacerdotes tinham como auxiliares sacerdotes. E ele fez dos seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também sacerdotes. Porém, esses moços, eles se apropriavam, vamos dizer assim, com agressividade sobre aquilo que era de Deus, fora terem uma vida promíscua sexualmente. Andavam com várias mulheres, e tinham uma vida devassa. E todo o povo de Israel, que estava sujeito à autoridade do sumo sacerdote Eli, viam tudo aquilo e ficavam escandalizados. Tudo que o seu filho faz reflete o que você é, o que você ensinou para eles. Então é muito importante que você passe para as suas crianças uma educação muito forte naquilo que diz respeito à palavra de Deus, porque elas representam você e a sua família. Então, certa feita eu estava observando, estava andando numa calçada e tinha um ponto de ônibus e tinha uma mulher lá com suas 2 crianças que estavam para pegar o ônibus. Elas estavam com o uniformezinho da escola. E as crianças corriam para lá e para cá, não obedeciam à mãe, não estavam querendo subir no ônibus. E a mãe gritava com eles, gritava. Então, o meu pensamento foi de falar para aquela mãe: olha, mãe, você
Não deve gritar com as suas crianças, porque quem está errado é você. Você que tem ensinado mal às suas crianças. Por isso elas se comportam dessa maneira aqui na rua, porque em casa, certamente você não tem nenhuma autoridade sobre elas e não ensina nada sobre o que as crianças precisam aprender. Por isso elas se portam dessa maneira. Então o que eu quero transmitir para vocês que estão participando desse estudo é que o que eu vi ali não foi crianças sapecas, foi crianças desorientadas por falta de uma autoridade materna e paterna, certamente. Então, não esqueça disso. As suas crianças, elas refletem aquilo que você ensina para elas dentro da sua casa. Aquelas crianças estavam demonstrando ali na rua o que tinham aprendido ou não aprendido em casa. E nós vamos ver também, além da família de Eli, nós vamos ver a família do sacerdote profeta Samuel, também juiz de Israel. Ele tinha 2 filhos, Joel e Ábias. E esses 2 filhos também, eles foram juízes sobre Israel e procederam de forma muito ruim, porque eles aceitavam subornos, juízes que aceitavam suborno. Então, a nossa lição de hoje, para essa meditação, nós vamos ver 3 tópicos. O primeiro, o conceito de paternidade segundo a Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito? Segundo, o tipo de paternidade que são prejudiciais para a família. E terceiro, a paternidade, o valor da paternidade na formação espiritual e moral dos filhos. Então vamos para o primeiro tópico, o conceito de paternidade segundo a Bíblia. Efésios 6:4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então agora aqui o apóstolo Paulo deixa claro que a responsabilidade dos pais é educar os filhos na doutrina, o ensino espiritual sobre a Bíblia Sagrada, sobre as coisas de Deus e sobre a moral cristã. Então, essa responsabilidade não é da escola, não é do vizinho, não é do tio, não é da tia, não é da avó, é dos pais. Os pais têm que ensinar os seus filhos na palavra de Deus e na orientação de Deus para a sua vida. Então, o pai presente, ele educa os seus filhos no caminho que deve andar. Porque quando eles crescerem, como diz Salomão, não vão se esquecer desses ensinamentos. Então, a pergunta é, você tem tomado para si essa responsabilidade espiritual de ensinar os seus filhos? Você está estudando a nossa escola dominical e você sabe que também tem escola dominical para as crianças e que você pode comprar essas revistas que vendem nas livrarias evangélicas e ensinar os seus filhos. Tem orientação para os pais ensinarem os filhos na própria casa. Se a sua igreja não fornece uma escola dominical, você pode ensinar os seus filhos. Aproveite um dia de folga, o sábado, ou domingo, e pegue essas revistas bíblicas e ensine os seus filhos. Se você não tem condições de comprar uma revista ou não tem dificuldade de achar uma
a livraria evangélica ou comprar pela internet, você pode simplesmente sentar com seus filhos um momento de oração, de leitura da palavra, de conselho, sempre orientando, não provocando a ira do filho, não só chamando a atenção. Os pais dão muita bronca no filho, mas não é isso. Instrução não é dar bronca. Instrução é um momento em que a família está em paz. Você lê a Bíblia, você ora, você medita num versículo, você traz um ensinamento para o seu filho, você mostra alguns exemplos negativos de outras crianças, você mostra exemplos positivos de outras crianças, e assim você vai educando seus filhos no caminho que deve andar. Oração nas refeições, oração pela manhã, oração quando sai de casa, quando entra. Tudo isso vai trazendo para os seus filhos uma certeza de que a sua casa está debaixo da orientação de Deus. Fora isso, há uma cobertura espiritual. Quando você faz isso, você chama para dentro de casa uma paz, uma vida em Cristo. E Cristo entra na sua casa de forma poderosa, se faz presente. O Espírito do Senhor orienta e vai evitando que o inimigo tome conta. E o inimigo entra na sua casa, você sabe disso, é na televisão, é no celular, o inimigo está constantemente entrando na sua casa. E se você não tomar uma atitude de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, evidentemente que eles vão prevalecer. O segundo tópico que eu quero meditar aqui nesta oportunidade é tipos de paternidade que são prejudiciais à família. 1 Timóteo 13:4, o apóstolo Paulo dá uma orientação para os pastores que governem bem a sua própria casa, tendo os filhos em sujeição com toda a modéstia. Então foi o caso de Eli e de Samuel. Eles não criaram seus filhos segundo essa orientação do apóstolo Paulo, porque seus filhos não foram sujeitos a eles. Nós não sabemos exatamente em que erraram eles, mas em alguma coisa eles erraram. Então, existem algumas situações que a paternidade ela é prejudicial para a família. A paternidade, vamos ver 3 tipos: a paternidade autoritária, a paternidade permissiva e a paternidade relapsa. Então, o que é a paternidade autoritária? É quando o pai é a única voz. Ele manda, desmanda e volta a mandar. Você é assim, é um pai autoritário que fala assim: aqui quem manda sou eu que ponho comida nessa mesa, sou eu que dou as ordens aqui, sou eu que tenho a voz que manda nessa casa. E aí grita, fala alto. Paternidade autoritária, às vezes até espiritualmente, essa autoridade se manifesta. Eu me lembro quando eu era criança, tinha uma família crente que morava
de frente à minha casa. E eu tinha um menino da minha idade, nós brincávamos juntos. E o pai era muito autoritário, era um crente, mas era um crente muito autoritário. Nós percebíamos como ele batia nos filhos, ele tinha mais uma menina lá, e aquele menino. E aquele pai, ele uma ou duas vezes, eu não sei direito, eu não me lembro direito, eu sei que aquele menino, num determinado dia da semana, ele saía com o pai dele. E aí ele não ia brincar comigo, evidentemente. E aí eu perguntava, por que você não foi brincar? Não, porque meu pai, ele sempre leva a gente no cemitério para ver os mortos. Olha que ensinamento paternal, autoritário e destrutivo. Então ele aprendeu na Bíblia que mais vale estar no enterro do que numa festa. Então o que ele fazia? Levava os filhos para ver a morte. Mas isso é uma maneira muito bruta. As crianças, nós éramos pequenos, deviam ter 7, 8 anos de idade por aí. Isso não é coisa que um pai crente faça com o filho. Isso é demonstrar uma ignorância espiritual muito grande. Então você precisa entender isso. Você não pode ser um ignorante espiritual. A Bíblia fala muitas coisas fortes, mas elas têm que ser pesadas na balança. Você não pode sair fazendo assim de forma a adaptar a Bíblia à sua paternidade autoritária, usando a Bíblia para justificar os seus atos autoritários. Então, muito pai crente usa a Bíblia para justificar os seus atos autoritários. Não é por aí, não é esse caminho. Tem um outro lado, pior ainda, que é a paternidade permissiva. O pai não liga. Os filhos, o pai não tem autoridade espiritual dentro de casa, um crente que não tem autoridade espiritual dentro de casa porque faz coisas erradas. Aí os seus filhos começam a fazer coisas erradas e eles não têm autoridade para chamar a atenção. Eu já contei aqui um exemplo, mas vou relembrar, que me marcou muito, um casal crente que eu conhecia e a filha, a adolescente, estava indo para a balada. E a filha ia na igreja no domingo e no sábado ia para a balada. E como esses pais eram meus vizinhos e eles desconfiaram que eu sabia disso, e eles vieram se justificar comigo. Falaram, a gente não... é a idade, a gente não sabe, não tem... e não tem como controlar, e disse, elas têm a própria cabeça. Mas eu percebi ali naquele casal uma fraqueza espiritual muito grande. Eles eram fracos na igreja, eram fracos em casa, e a sua filha estava se desviando do Senhor, e eles não tinham autoridade espiritual para trazer a filha para o caminho correto. Não tinham nenhuma autoridade. Então, muita autoridade é ruim, mas nenhuma autoridade também é muito ruim. E tem uma outra forma de paternidade danosa para as crianças, é a paternidade relapse, que eu acho que, como ele era um homem de Deus e Samuel também era um homem de Deus, eu acho que eles, a Bíblia não diz isso, mas me parece que eles estão enquadrados nesse tipo de atitude, uma atitude relapsa, ou melhor dizendo, nenhuma atitude, não é? Ou seja, o que é o relapso? É aquele que se preocupa mais. Samuel e Eli deviam preocupar-se mais com os seus ministérios e se esqueceram da educação dos filhos. Então,
acharam que o exemplo que eles davam, a autoridade que eles tinham diante do povo de Deus já era suficiente para que seus filhos também crescessem no temor do Senhor. Isso não ocorreu na vida deles. Os filhos tomaram outros caminhos e eles não perceberam. Quando perceberam, já era tarde demais. Então é diferente a paternidade permissiva, que está vendo e acha que não tem nada, que não tem importância, que é coisa da idade e vai deixando. E tem a paternidade relapsa, que não enxerga o que está acontecendo com seus filhos porque está tão envolvido ou no serviço da igreja, ou no serviço pessoal, no trabalho, ou seja, tem coisas mais importantes na vida dele do que cuidar dos filhos. E aí ele vai sendo relapso aí no ensinamento da palavra de Deus. Ele está sempre com pressa, nunca está em casa, é muito ausente, então, porque sempre tem muitas ocupações, então ele não ensina seus filhos, não ora com seus filhos, não delega um tempo com eles. Ele não é um pai que permita que seus filhos façam coisas erradas, mas os filhos vão fazendo e ele não percebe o que os filhos estão fazendo. Então, pense muito bem nisso. Tem 3 tipos de paternidades que causam mal aos filhos. A paternidade extremamente autoritária, a paternidade permissiva, que acha que é tudo normal, e a paternidade relapsa, que não fica atenta para o dia a dia do seu filho. E aí o seu filho vai pelo caminho errado e você nem percebe isso. E por último, vamos ver o valor da paternidade na formação espiritual e moral dos seus filhos. Eu quero ler um texto muito ilustrativo sobre isso. 1 Reis 2, de 1 a 3, que fala de Davi, quando estava se aproximando da morte. Aí ele chama o seu filho Salomão, que vai sucedê-lo no trono, e lhe dá algumas instruções. Eu só vou ler 3 versículos, mas tem mais a orientação de Davi a Salomão. Ela se estende por mais versículos, mas eu só vou ler esses 3. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Então, a primeira coisa que Davi fala aí para o seu filho: olha, seja homem. Segundo, continuando, e guarda a observância do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Então Davi está morrendo, sabe que seu filho vai partir, que seu filho vai assumir o trono, e ele dá 2 instruções muito sérias para Salomão. Primeiro, Salomão, seja homem. Segundo, guarde a palavra de Deus, a instrução que eu te dei a vida toda no Senhor, nos estatutos de Deus. Então seja homem no sentido moral, no sentido de enfrentamento, no sentido de aceitar os desafios da vida, de lutar pelas causas certas, de enfrentar as situações. Hoje nós vivemos num mundo em que os homens já não parecem mais ser homens. Não enfrentam, são medrosos, não têm coragem, são fofoqueiros, não têm atitude, não assumem responsabilidades. É isso que estamos vendo hoje.
Davi falou para o seu filho, olha, Salomão, seja homem, enfrente a vida como homem. E enfrente-a obedecendo os mandamentos da lei de Moisés. Ou seja, Davi tinha já na velhice isso. Salomão já é um homem. E Davi está dizendo para ele, eu te ensinei as leis de Moisés, que Deus deu a Moisés. Eu te ensinei. Agora cabe a você, sendo homem, guardar esses mandamentos. A responsabilidade é sua. Você conhece, eu te ensinei. Eu estou repetindo isso para despertar você, pai, que quando você estiver já com seus filhos na idade adulta e eles forem tomar posição sozinho no trabalho, no casamento, você possa dizer para o seu filho a mesma coisa que Davi falou para Salomão, seja homem, ou se for o caso, uma moça, seja mulher, assuma a responsabilidade, porque eu te criei na palavra de Deus, você conhece. Se você errar agora, não foi por falta de ensinamento meu, nem por você desconhecer a palavra de Deus, porque essas duas coisas você teve em toda a sua vida, até agora que você está na idade adulta. Você teve o ensinamento do seu pai sobre o que Deus quer e eu te ensinei a ser um homem, a ser uma mulher, pessoas que assumem responsabilidades diante da vida e aceitam os desafios que aí estão. E aí, esse é o desejo de Deus para a sua família, que você seja um bom pai. Que crie os seus filhos nesse temor do Senhor, com moderação, sem autoritarismo, sem gritaria. Não seja relapso, fechando, não dando um olhar mais atento para o que seus filhos estão fazendo, se eles estão assimilando os seus ensinamentos no Senhor. E não seja condescendente, não feche os olhos para o pecado. Não tenha uma vida de pecado. Dê bons exemplos para os seus filhos e cobre deles também que tenham uma vida moral, ética e espiritual saudável diante de Deus. Que Deus possa te abençoar, que você possa realmente usar esses ensinamentos para educar os seus filhos. Vou, nesse momento, orar pelos pais, em especial, para que você assuma essa responsabilidade tão gloriosa que Deus te deu de cuidar dos seus filhos no temor do Senhor. Senhor meu Deus, aqui diante de Ti, colocamos esses irmãos que têm a responsabilidade de educar os seus filhos, ainda crianças, no temor da Tua palavra. Dá, Senhor, orientação, Senhor, especial sobre eles. Abre os seus entendimentos, Senhor, para que não sejam relapsos, nem condescendentes com o pecado, mas ensinando com amor os seus filhos a andar no caminho das tuas veredas, Senhor. Ajuda-os, Senhor, nessa difícil tarefa, para que os seus filhos sejam pessoas, homens, mulheres,
de moral elevada, bem-sucedidos na vida espiritual e na vida social, Senhor, enfrentando os desafios que a vida apresenta, segundo a Tua palavra. É o que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu prezado ouvinte. Que Deus possa estar iluminando os teus passos. Amém?